Oi, gente, tudo bem? Nós estamos começando mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos falar sobre o tema Novo Nascimento. A imagem que melhor caracteriza o novo nascimento é essa imagem que está aparecendo aí no fundo. Um coração que está sendo transformado. Lá no livro do profeta Ezequiel, Deus promete que vai tirar o coração de pedra, coração que está empedernido, que não tem sensibilidade para as coisas espirituais, que é inimigo de Deus, um coração que nos guia a viver apenas para nós mesmos de maneira egoísta e não reconhece a Deus, não reconhece a Jesus, para transformar esse coração num coração de carne, num coração que pulsa pela glória de Deus e tem paixão por Jesus Cristo e tem os seus olhos abertos para compreender as realidades espirituais. Então vamos lá, vamos falar sobre o novo nascimento. Na teologia, o termo que a gente usa para falar do novo nascimento é regeneração. Você já deve ter ouvido falar desse termo em alguma pregação, em alguma aula de escola bíblica dominical. E a regeneração significa gerar novamente. E é o ato no qual o pecador é dotado de uma nova vida espiritual. Tudo se torna novo. A realidade começa a ser vista com outros olhos e as coisas têm um ar de novidade. É uma transformação total, não é alguma mudança apenas superficial de alguns costumes, de alguns hábitos, não é apenas uma mudança no linguajar, uma mudança no lugar onde nós vamos, ou as músicas que nós ouvimos, as séries que nós consumimos, não é uma coisa exterior, é uma coisa interior, é ter o coração transformado e a partir daí os nossos hábitos e todas as nossas áreas da vida vão sendo transformadas. Não é algo superficial, é uma mudança profunda. E qual a importância de se falar do novo nascimento? Por que, esse tema é tão importante? O próprio Jesus, em João 3,3, diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, que disse que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento é uma condição indispensável para se chegar à salvação e para se chegar ao reino de Deus, a eternidade. Por isso é um tema extremamente importante. E por que que o novo nascimento é necessário? Lá em Gênesis, nós temos o relato da criação do homem, nós temos a Deus colocando sobre Adão a responsabilidade de cultivar e de guardar o jardim, mas em Gênesis 3, Adão, junto com Eva, o primeiro casal, os representantes da raça humana, eles escolheram desobedecer a Deus, eles escolheram ter o conhecimento do bem e do mal, eles escolheram a não se satisfazer com aquilo que Deus já tinha definido, os limites que Deus tinha imposto sobre eles. E a partir daí, todo o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12 vai dizer, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Adão era nosso representante. Então, o resultado dele, ele se perpetuou e ele passou para toda a raça humana. É igual um exemplo que a gente tem, é igual um CD. Um CD, a matriz dele é o disco mais importante. Se a matriz estiver riscada, o primeiro CD, todas as outras cópias também vão estar corrompidas. É igual um arquivo. Se você baixa um arquivo corrompido ou algum arquivo com vírus, as cópias daquele arquivo, se você pegar o pendrive e copiar e colar em outro computador, também vão estar danificadas. Ou na Copa do Mundo. Nosso país é representado pela seleção brasileira e o resultado da seleção brasileira a ele é atribuído a todo o povo, a toda a nação brasileira. Então, Adão era nosso representante e ele falhou no teste da obediência. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e por isso o pecado passou a todos nós. E qual que é a situação dos descendentes de Adão? Qual que é a minha e a sua situação? Efésios 2, de 1 a 3 vai dizer que nós, naturalmente, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então é uma morte espiritual. Nós estamos sendo direcionados pelo padrão do mundo
E esse mundo é dominado pelo diabo. Então o diabo domina a cultura, o diabo ele influencia todas as áreas da sociedade e ele mantém as pessoas presas em um sistema maligno. O mundo não significa a natureza, essas coisas, mas o sistema. E, por consequência, nós nos tornamos escravos do diabo. A gente está enjaulado num sistema, e hoje a gente pode falar de tantas e tantas teorias e coisas que escravizam as pessoas. O consumismo, por exemplo, de querer buscar a felicidade, a satisfação na quantidade de bens materiais que a gente tem, no narcisismo. As redes sociais estão mostrando muito isso, e as pessoas acabam por ficarem enjauladas nesse sistema e não percebem que estão se caminhando para a destruição. Escravos do diabo, lá em Efésios 2, de 1 a 3, vai falar do escravos, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, filhos da desobediência, filhos da ira, inclinados para a carne e para os pensamentos pecaminosos. Então a melhor imagem que vai definir a situação natural dos descendentes de Adão é a imagem de um zumbi. Eu tenho certeza que você já assistiu The Walking Dead ou qualquer outro filme, a Geração Z, Eu Sou a Lenda, qualquer outro filme que fala sobre que mostra zumbis. O zumbi tá morto ou tá vivo? Ele tá vivo, ele anda, mas ele tá morto, ele não tem compreensão da realidade e ele vive pelos seus próprios instintos. O zumbi é um morto-vivo, ou um vivo-morto, como você queira definir. E assim também somos todos nós. Nós estamos vivos fisicamente, a gente quer comer, quer trabalhar, quer desenvolver algumas coisas, tem relacionamentos, tudo. Mas na parte mais importante, que é a parte espiritual, a compreensão sobre Deus e a compreensão correta a respeito da realidade, todos nós estamos mortos, estamos cegos. Então essa é a situação natural dos descendentes de Adão. E ali no texto não define apenas um grupo da sociedade, não é uma parte da sociedade, não, são todas as pessoas. Nós somos pecadores. Isso já vem no nosso DNA, já é algo inato. Você nasce com isso, eu nasço com isso. Nós somos pecadores. Davi, no Salmo 51, bem conhecido, vai falar que eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mão. Minha mão não, minha mãe. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Romanos 3 vai dizer, não há um justo, nenhum sequer. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a Bíblia é clara ao dizer que todos nós pecamos, todos nós falhamos e todos nós estamos mortos espiritualmente. Agora, se você acha que isso não tem muito a ver com você, vamos fazer um pequeno teste. Na Bíblia a gente tem os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, mas eu não queria tratar apenas dos 10 mandamentos aqui e não queria tratar deles apenas da visão do Antigo Testamento. É claro que só se a gente dá uma olhada aqui nos 10 mandamentos, com certeza tem várias coisas aqui que a gente não cumpre e está aquém de obedecer a Deus. Mas vamos fazer um exercício aqui trazendo os 10 mandamentos na visão de Jesus, na visão correta da lei, uma visão muito mais aprofundada e muito mais santa. Lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Jesus começa a pregar aos seus discípulos, ensinar a respeito da ética, da disciplina do reino de Deus. Jesus vai falar sobre os 10 mandamentos e ele vai falar que ele não veio para revogar as leis, o Antigo Testamento, os profetas, não. Ele veio para cumprir e ele mostra qual é o sentido espiritual, qual que é o sentido mais profundo dos 10 mandamentos. E aí a gente ouve lá, não matarás nos 10 mandamentos. E aí você pensa, eu não assassinei ninguém, eu nunca matei ninguém. Mas Jesus diz que toda vez que a gente tem um ódio, toda vez que a gente chama alguém de idiota, de louco, a gente já pecou e a gente já assassinou no nosso coração. Jesus vai dizer que a gente o não adulterarás. Você pode pensar, eu não sou nem casado, mas só de olhar para alguém com um olhar impuro, com cobiça, a gente chama isso de lasciva, você também já adulterou no seu coração. Jurar, fala, não, eu não juro, já aprendi que não pode. Mas Jesus vai falar que nós não podemos nem jurar por Deus ou pelo trono de Deus, pela terra, porque é o extrato de seus pés.
E aí, olho por olho, dente por dente, como diz na lei, né? Eu trato as pessoas de acordo com o jeito que elas me tratam. Mas Jesus vai falar que nós devemos pagar o mal com o bem e não retribuir na mesma moeda. Que nós devemos amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo e também amar aquelas pessoas que pegam no nosso pé, que são chatas, a gente acha elas chatas, que elas pegam no nosso pé, nos irritam, tem algumas atitudes que não nos gostam, até pessoas que falam mal da gente, que espalham comentários, essas coisas, que a gente deve amar essas pessoas. E toda lei se resume em 2 mandamentos: adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Agora eu te pergunto, e sendo sincero, eu também estou fazendo esse exercício. A gente consegue amar a Deus acima de todas as coisas? É muito difícil, é muito difícil. E a gente consegue amar o nosso próximo como a nós mesmos? Você se ama bastante, a gente se ama. A gente cuida muito bem, se alimenta, está sempre preocupado com a aparência, que é o melhor para a gente. Se a nossa opinião é contrariada, a gente já fica bravo e tudo, porque a gente se ama. Você consegue valorizar o outro da mesma maneira como você se valoriza? Eu não, eu reconheço isso. E você, se você for sincero, com certeza você vai reconhecer isso também. E além disso, Paulo vai falar sobre as obras da carne, lá em Gálatas 5. Ele vai trazer uma lista de pecados. Ele vai falar sobre prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas. Se a gente for sincero e parar para pensar um pouquinho na nossa trajetória de vida, com certeza muitas dessas coisas a gente já cometeu e cometeu recentemente. A inveja, quanto de inveja as redes sociais não têm causado? Você está olhando o Instagram lá, está vendo e você, pô, eu queria ser essa pessoa, eu queria ter esse corpo, eu queria ter essa roupa, essa bolsa, esse celular, esse videogame, eu queria estar viajando, e você tem uma inveja. Quanto ódio, quanto orgulho a gente não sente, às vezes, quantas brigas a gente já não se envolveu, e tantas outras coisas que são obras da carne. E tudo isso se acontece porque nós nos colocamos no centro de tudo. No trono do nosso coração, o eu está lá, assentado. A nossa vontade, o que a gente acha que é correto, está lá e causa essas coisas. E existem várias formas de se pecar. Engana-se quem pensa que a gente só peca quando faz algo de errado. E a gente peca por comissão, quando a gente faz algo de errado, quando você faz algo que desagrada a Deus. Adão e Eva, por exemplo, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e pecaram. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando você comete algo que desagrada a Deus, você está pecando. A gente peca por omissão, quando a gente sabe o que é certo e não faz. Então, você sabe, Tiago 4,17 vai falar, pensem nisso, pois quem sabe que o que se deve fazer e não faz, comete pecado. Então você sabe que tem que ler a Bíblia, você sabe que tem que orar, você sabe que tem que amar o seu próximo, você sabe que tem que respeitar os seus pais, você sabe que tem que dar bom testemunho na escola, você sabe que tem que várias e várias outras coisas, que é os nossos deveres como cristãos. E a gente deixa a desejar em muitos pontos, e a gente está pecando por isso. Então, nós temos os pecados por pensamentos, isso mesmo, por pensamentos. E tem umas pesquisas que dizem que se passam mais ou menos 70 mil pensamentos na nossa mente por dia. Por dia. E fala a verdade, a gente já pensou muita besteira. Todo mundo faz aquele terrorismo psicológico de falar, não, você vai estar lá no tribunal de Deus e vai ter o carinha do data show que vai ligar o seu pendrive lá e vai passar todos os seus pensamentos da sua vida. E aí todo mundo começa a ficar, pô, eu não queria que isso acontecesse comigo. Isso não vai acontecer, é claro, mas isso não vai acontecer, mas a gente peca por pensamentos também. Então, quantos pensamentos de ódio você não teve? Quantos pensamentos impuros você não teve? Então só faz esse exercício e pensa um pouquinho. São 70 mil pensamentos que passam pela nossa mente por dia. Eu garanto que muitos deles não honram a Deus. Eu falo por experiência própria, não me colocando no pedestal ou outra coisa.
Nós pecamos por palavras, pelas nossas palavras nós vamos ser condenados ou absolvidos. E quantos de nós não falamos comentários maldosos, xingamos e falamos diversas coisas? E as nossas próprias motivações também podem ser impuras. Então, até o que a gente faz de bem, pro bem, até o que a gente faz que teoricamente está correto, muitas vezes tem intenções impuras. Às vezes a gente vai para a igreja porque os pais estão mandando, ou para desencargo de consciência, ou para atrás de um menino, de uma menina, só por conta das amizades e outras coisas. Então, ou faz coisas para se aparecer e tudo. Então, até as motivações do nosso coração, elas também podem nos fazer levar a pecar. E tem os pecados ocultos que a gente nem sabe que comete. Então você está vivendo ali, está achando que está tudo certo, mas por falta de conhecimento da palavra de Deus, você está fazendo um monte de coisa errada e está com as prioridades invertidas, está dando mais atenção para os estudos, para pessoas, valorizando mais muitas outras coisas e está pecando e nem sabe. E aí vamos fazer só um exercício aqui. Pensa que você vai viver 50 anos de vida. 50 anos de vida são 18.250 dias. Vamos ser bem generoso e vamos pensar que a gente só cometeu um pecado por dia. São 18.250 pecados. Agora, vamos lá, vem comigo para um tribunal. A gente está num tribunal. E nesse tribunal tem um réu que está sendo acusado por 18.250 crimes. Esse réu merece perdão? Não, ele não merece perdão. Não tem chance para diante de um tribunal justo, não existe chance alguma para esse réu. Ele merece a condenação. E apenas um único pecado é o suficiente para a nossa condenação. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. É isso que Tiago 2,10 vai nos falar. E o pecado não é contra um juiz comum que a gente conhece. O pecado é contra Deus. Para pensar comigo. Se você você cometesse um desacato, se você xingasse ou desse um tapa na cara de um vereador, seria ruim. Agora imagina você fazendo isso com um prefeito, seria pior. Com um governador, seria pior ainda. Com o presidente da república, seria pior ainda. Com a cúpula do G12, as 12 maiores economias do mundo, você dando um tapa na mesa, um tapa na cara de cada um, seria pior ainda. Agora pense em um único pecado contra o Deus que criou todas as coisas. Não tem comparação. É por isso que em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor e vê a santidade de Deus, ele diz, ai de mim, porque eu sou um pecador, porque eu tenho lábios impuros, porque eu habito entre um povo de impuros lábios. Então, não adianta, não tem outra sentença que não seja a condenação. Paulo vai falar em Gálatas 3 que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Pelo contrário, nós somos justificados pela fé, porque pela lei, como a gente viu, não tem chance alguma, não tem chance alguma de salvação ou da gente obedecer plenamente à lei de Deus. Não tem jeito. Então qual que é a nossa sentença? Diante de um Deus santo, de um Deus que é santo, 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 como Isaías nos diz, como os querubins e os serafins cantam, santo, santo, santo é o Senhor do Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Diante de um Deus que é justo, ele é a rocha, suas obras são perfeitas, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão, e nós, sentados nesse tribunal como réus, pecadores que somos, qual que é a sentença? É a condenação. Não tem jeito. Nós merecemos a punição eterna. O inferno é totalmente injusto. Não há nada que a gente possa fazer para mudar essa realidade. Essas são as notícias ruins. Antes da gente falar das boas novas do Evangelho, a gente precisa pensar um pouco na nossa situação natural, como todos os homens nascem. Então, pensa um pouquinho, abaixa a bola um pouquinho, que a gente não é a última bolacha do pacote, a gente não merece muita coisa além da punição eterna, do inferno, que é totalmente injusto, diante de um Deus santo, justo, e diante de nós, que somos pecadores. Mas vamos lá, agora que você já acalmou aí, que você viu que a situação está feia,
para o nosso lado, vamos falar sobre as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. A boa notícia que nós precisamos ouvir todos os dias, nos lembrarmos delas, e também proclamar ao mundo que precisa ouvir essa boa nova. A boa nova do Evangelho é que Jesus veio a esse mundo, nasceu como um bebê, assim como nós, ele se tornou em semelhança de homens, ele assumiu a forma humana. Jesus deitou como um bebê nos braços de Maria, cresceu, se divertiu, aprendeu a profissão com o seu pai, e ele era o Filho de Deus. E Jesus cumpriu a lei de maneira perfeita. Jesus nunca pecou, seja por algo, seja por comissão, seja por omissão, seja por pensamentos, palavras, motivações. Jesus nunca pecou. Ele cumpriu de maneira perfeita a lei de Deus. Ele cumpriu cada detalhe e cada parte da vontade de Deus revelada na palavra de Deus. Jesus cumpriu a lei de maneira perfeita. E ele se oferece, mesmo sendo inocente, para morrer no lugar de nós, pecadores culpados. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a cruz, que era de nosso merecimento, a cruz que era para nós sermos cravados, Jesus tomou ela. Jesus morreu em nosso lugar, mesmo sendo inocente. O justo morreu pelo culpado. O inocente morreu pelo culpado. Jesus tomou o nosso lugar. Aquela cruz era nossa. E agora, você pode receber o presente da salvação de maneira gratuita, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, crer que Ele é o Filho de Deus e crer que você é pecador, que você não tem nada de bom em você, que nada presta em você, se você abrir mão de qualquer senso de justiça, de achar que você merece alguma coisa, você reconhecer que precisa de Deus, que é um pecador, que sem Cristo você está em condenação. Se você reconhecer isso e confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador, se confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que na cruz os seus pecados foram perdoados, e você confiar somente pela fé, que você é aceito diante de Deus somente pela fé em Cristo Jesus, você recebe o presente da salvação. Essas são as boas notícias. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por que Jesus teve que ir para a cruz? Porque Deus é santo, Deus é justo. Deus não deixa de punir o pecado. Deus não deixa de exercer a justiça. Então alguém precisava morrer, o sangue de alguém precisava ser derramado. O nosso sangue era para ter sido derramado, mas Jesus foi ferido por causa dos nossos pecados. Por tudo que você já cometeu, por tudo que você fez errado hoje, por tudo que você vai fazer até o fim da sua vida, Jesus já pagou na cruz. Ele morreu mesmo sendo inocente. E quando Jesus morre em nosso lugar, ele nos livra do domínio do pecado. Agora, lembra daquele coração lá de pedra? Lembra da gente como zumbi? A gente passa por uma regeneração. A gente tem um coração restaurado. E nós não somos mais dominados pelas trevas. A gente deixa o reino das trevas e é transportado para o reino do Filho amado, em quem nós temos a redenção e o perdão dos pecados. O pecado não nos domina mais, nós não somos escravos. E o sacrifício de Jesus foi único, suficiente e eficaz. Se você ler a Epístola aos Hebreus, você vai compreender isso. Que o sacrifício de Jesus foi único. A gente não precisa fazer mais nada, nenhuma penitência. A gente não precisa sofrer voluntariamente para agradar a Deus ou para pagar, expiar os nossos pecados, porque o sacrifício de Jesus foi único. O sacrifício de Jesus foi suficiente porque ele obedeceu plenamente à lei de Deus, e ele é eficaz porque a palavra de Deus nos garante. Se a gente depositar a nossa fé em Cristo, nós seremos salvos. Romanos 8:1 vai dizer que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Romanos 5,10, porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Dificilmente alguém iria morrer por um injusto. É difícil encontrar alguém que iria morrer por um ditador, por um genocida, por alguém que matou milhares de pessoas. É dificilmente a gente encontrar alguém que daria a sua vida para salvar. Mas Jesus fez isso e nos salvou, que somos os piores de todos os pecadores. Ele reconciliou todas as coisas. E a obra de Jesus é perfeita e suficiente. E é isso que assegura a nossa salvação. Então, se você confia na obra de Cristo, se você entende a perfeição da obra de Cristo e que essa obra é suficiente, você pode ter a confiança que está salvo, que nenhuma condenação existe para você, que agora você é herdeiro de todas as bênçãos com Deus e você é filho do Deus Altíssimo. E toma uma decisão, não deixa para tomar essa decisão de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador quando você for mais velho, quando você tiver, entre aspas, aproveitado a vida, porque esse conceito de aproveitar a vida, ele está manchado pelo nosso coração, contaminado. Ele é um conceito que, na verdade, é passado pelo próprio diabo, que através do sistema e através de filosofias e de coisas nos fazem acreditar que quanto mais que a gente deve se preocupar com a nossa salvação e com a nossa situação diante de Deus quando tiver aproveitado a vida, na verdade isso é uma grande enganação. E se hoje você ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, não endureça, não deixa para tomar essa decisão depois, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. E tenha certeza que se você morrer hoje ou com 70 e 80 anos, você vai acordar ao lado de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos libertos do domínio do pecado, nós ganhamos uma nova vida, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, nós somos herdeiros de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nós temos o presente que é o Consolador, que nos convence de todas as coisas, que nos ensina, que nos faz lembrar da palavra de Deus, que é o penhor da nossa salvação, que garante a nossa salvação. Quando Deus vier, Ele vai resgatar aqueles que têm o Espírito Santo como um penhor. Então tome a sua decisão. Essa foi a EBD de hoje. Espero que Deus abençoe muito você e a sua família e até a próxima.